comigo esse ano. Vocês estão bom? Vocês estão bom? Bom. Bom demais, então. Gente, desculpa eu ter atrasado. Peguei o carro e ainda atrasei um bocadinho. Eu sou Júlio, sou do mesmo quilômetro que a Karina, lá do Buiê, quilômetro daqui de Viçosa, e faço parte da Rede Sapoqui, né, que é um assunto que a gente vai trocar ideia um pouco, né? A Rede Sapoqui é a Rede Saber dos Povos Quilombolas da Zona da Mata. Acho que se eu fosse analisar, eu diria que é o movimento social mais novo dentre os vários movimentos sociais que a gente tem aqui na Zona da Mata, né? Porque tem movimentos, a gente tem núcleos de movimentos maiores na Zona da Mata, mas essa Sapoqui é criada aqui. Então você tem o MST, né, que está no Nacional, o MAB, o MAN. E a Sapoqui é como se fosse mais um desses núcleos, igual aos outros movimentos, mas que nasceu aqui na Zona da Mata a partir de uma série de movimentos, e principalmente a partir do movimento negro. Né? Então a gente primeiro quer apresentar um pouco para vocês, mas também ouvir, trocar ideia com vocês, como é que é a realidade de vocês, e entender também como é que, na região de vocês, se vocês são de fora da Zona da Mata, como é que esses movimentos estão muito interligados. Né? À medida que a gente for falando aqui, vocês vão poder perceber. Então é isso, agradecer e pedir licença para dar um espaço para a gente poder entender isso aí. É o seguinte, alguém aqui já ouviu falar no FOMEN? Já ouviu falar no FOMEN? Já participou? Já participei. Já participei, mostrar. Ah, para mostrar o ar. O FOMEN é o Fórum Mineiro de Entidades Negras. O FOMEN foi criado, são duas histórias, né, de criação do FOMEN, porque antes de existir o FOMEN, existiu o FOPI. Mais à frente eu vou falar um pouco deles, mas duas pessoas são muito importantes na história do movimento negro da Zona da Mata. Tem vários, óbvio, mas pensando na nossa cidade, né, e no nosso tempo de atuação, as figuras que sempre a gente vai lembrar, sempre a gente vai remeter, é a Tião Farinhada e a Maria José. Não à toa porque os dois, né, lá na juventude já eram muito engajados em movimento sindical, pastoral afro, né, movimento de base, enfim, vários trabalhos. E em uma determinada época, o movimento sindical, o movimento da pastoral afro, junto com o movimento negro, conseguiram uma façanha que, assim, acho que dificilmente a gente conseguiria isso de novo, que foi eleger o César Medeiros como deputado federal. Então, foi o César Medeiros um grande militante do movimento social, ainda hoje é, e interligado entre esses movimentos, né? E quando o César foi eleito, ele chamou o Farinhada e a Maju para trabalharem na assessoria dele, na assessoria parlamentar. E ele disse, olha, inclusive é até interessante, o próprio César diz isso, ele dizia na época, eu provavelmente não vou conseguir ser eleito. Porque a pressão era muito grande, porque a disputa era muito grande, porque ele era uma figura totalmente estranha àquele espaço político. Né? Ele foi eleito graças a essas mobilizações dessas pessoas fazendo trabalho de base, missão, encontro de movimento negro. E aí ele disse, olha, eu quero, já que talvez eu não seja reeleito, eu quero sair, mas eu quero deixar alguma semente, né, que possa se tornar algo muito maior do que apenas a figura política. Então, ao contratar essas duas pessoas, tanto a Maju quanto o Farinhada, para serem assessores, ele disse, o que a gente pode fazer, como é que a gente pode estruturar alguma ação do movimento negro que seja permanente. E aí eles começaram a discutir que existiam vários grupos de movimento negro espalhados pelas cidades da Zona da Mata. E o Farinhada, por rodar muito, cantando, tocando, delícia, encontro, ele conhecia essas pessoas assim como a Maju. Então eles disseram, a gente precisa fazer um fórum, que é uma espécie de articulação que já acontecia em outras regiões do estado, que já acontecia muito na região metropolitana, no Rio Doce, né, por ter movimentos mais fortes. A gente aqui da Zona da Mata, mais desse cantão do Sudeste, a gente fica muito deslocado dos movimentos. Acho que hoje não é mais por conta da internet, da tecnologia, mas na época, as lutas que se faziam, por exemplo, do MNU, do Movimento Negro Unificado, ou da UNEG, a União de Negros e Negros pela Igualdade Racial, nas grandes capitais, não chegava aqui. Então você tinha lutas que eram muito regionalizadas, locais daqui, as lutas grandes que você via pelo jornal, pela TV, mas muitas das coisas que estavam acontecendo aqui, a luta pela terra, os enfrentamentos, não chegavam lá. Então a ideia é fortalecer o movimento negro que está na roça, no interior. E daí nasce então o FOPI, que é o Fórum para a Promoção da Igualdade Racial. Então quando acontece esse primeiro FOPI, no início dos anos 2000,
A ideia foi exatamente pensar em aglomerar vários coletivos de movimento negro para conversar, para entender o que está acontecendo na sua cidade, no seu município, qual o tipo de racismo, né, que mais afeta a população, quais são as condições que o povo negro vive, embora óbvio, né, a gente sempre já tivesse uma consciência sobre o que o povo negro passa na sociedade. Mas a ideia era começar a aglomerar essas pessoas e criar uma grande rede. Então é daí que nasce o FOPI. E quando acontece o primeiro FOPI, após a primeira edição, eles discutem que eles precisavam de uma entidade para construir o FOPI, que deu muito trabalho. Imagina, reunir a região dos Inconfidentes, Mariana, Ouro Preto, essa região, de Ponte Nova, de Ubá, de Muriaé, enfim, né, de toda a Zona Mata, até a região de Juiz de Fora, que a gente já está chegando na divisa com o Rio de Janeiro. Então, junto esse povo todo. Então, daí eles resolveram criar uma entidade que se chama o FOMEN, porque é um Fórum Negro de Entidades Negras. Então, a partir do FOMEN, começa então um grande movimento de entender quais são as lutas, quais são as pautas, as dificuldades, né, do movimento negro dessa região. E quando o FOMEN é criado, ele vai chamando cada um desses coletivos a apresentar suas pautas, suas lutas. Como é que está o movimento negro na região dos Inconfidentes? Como é que está o movimento negro na região do Caparaó? Já está lá na divisa do Espírito Santo. E aí esses movimentos, eles começam a entender que a ideia era fortalecer as bases. E para fortalecer, tinha que ter um intercâmbio. Então, o movimento negro do Caparaó vai visitar o movimento negro da Serra do Itipoca, Juiz de Fora. O movimento negro da Serra do Itipoca vai para os Inconfidentes. Esse intercâmbio. E para fazer isso, eles pensaram numa estratégia. A primeira é que o FOPI, o fórum, o evento, ele aconteceria em cidades diferentes. Então, a partir do primeiro FOPI, já se escolhe a cidade que vai sediar o próximo evento. É uma vez por ano. E o segundo ponto é que os próprios movimentos aqui vão estar. O movimento que está ali naquela cidade, ele fica responsável por articular o transporte, o lugar, a alimentação. E nisso também, o movimento político de chamar, né, representantes do poder judiciário, legislativo, executivo, para entender o que está acontecendo naquela cidade. E aí o FOMEN, então, começa a crescer, porque cada vez mais esses movimentos vão se aglomerando. Essa é uma foto de uma das reuniões, né? Estão ali vários movimentos. Ele falou, por exemplo, que ele conhece pela Pastoral Afro, que é um dos grandes parceiros e braços do FOMEN. Né? A Pastoral Afro é uma das grandes articulações que a gente tem, que nos ajuda a conseguir chegar nas cidades e principalmente nas comunidades. Né? Nós não temos muito recurso, aliás, não temos recurso nenhum. Então, o que ajuda são esses movimentos que às vezes estão ligados à igreja, porque já tem um certo recurso oriundo da igreja para garantir transporte. Então, muitas das vezes a gente vai visitar comunidades quilombolas pelo Pastoral Afro, porque nós temos um padre parceiro em tal cidade, aí ele coloca o carro da paróquia. Enfim, é por aí que a gente vai encaminhando. Mas então o FOMEN, ele é criado lá no início dos anos 2000 e começa então uma série de encontros de pessoas, de coletivos negros, sentando para discutir. FOPIR, F-O-P-P-I-R, Fórum para a Promoção da Igualdade Racial. No meio de toda essa loucura de discussão e de busca de fortalecer, né, a coletividade negra da Zona da Mata, algumas pessoas são chamadas. Pessoas não negras, mas que entendem e defendem a importância da pauta racial. Então, dentre as várias, umas das que a gente lembra com muito carinho, com uma memória, né, muito importante, é o professor Léo Carneiro. Por quê? Porque o professor Léo Carneiro já trabalhava com a perspectiva de comunidades quilombolas. Ele chegou a trabalhar com assessoria para o INCA, Instituto Nacional de Colonização da Reforma Agrária, que trabalha com a parte de regularização fundiária. E o Léo era esse cara que ficava brigando, falando dentro do FOMEN tem várias comissões, a comissão de mulheres, a comissão de juventude, e precisa ter uma comissão de quilombola. Vocês precisam começar a discutir melhor a perspectiva das comunidades quilombolas. Tem quilombolas no FOMEN, mas o FOMEN ainda não criou um olhar da importância de mapear, garantir o acesso aos direitos e, principalmente, discutir na Zona da Mata a identidade. Por quê? Diferente de outras regiões, quando eu entrei tanto no FOMEN quanto na Sapoca, era isso que se discutia muito. Tem muitos quilômetros na Zona da Mata, poucos classificados de acordo com a lei. A gente tem uma legislação que garante o direito de uma comunidade se autodeclarar, se autorreconhecer. Ela se afirma enquanto um quilômetro
e aí busca seus direitos. Mas para esse processo ele é muito difícil. A Karina comentou do Buiê, depois eu vou até falar um pouco rápido ali sobre o Buiê e o Correio do Meio, que são as duas grandes comunidades em que a Sapoqui começa a trabalhar dentre elas e que depois vai irradiar para a Zona da Mata como um todo. Esse processo é muito difícil. É muito difícil chegar numa comunidade de pessoas negras que às vezes estão afastadas do centro urbano, que sofrem preconceito de todas as camadas, seja pela idade onde moram, pela cor da pele, pela condição que vivem, pela falta de escolaridade. E é muito complicado chegar para essas pessoas e começar um processo de discussão que vai envolver empoderamento, vai envolver a discussão da identidade enquanto cor da pele, mas também enquanto sujeito, enquanto sociedade. E na maioria das vezes essas pessoas estão deslocadas desse espaço. Elas têm consciência de que elas olham no espelho e veem a cor dela, da pele delas. Elas sabem que elas são negras, mas elas não têm essa consciência política de se defender, de se lutar e de se afirmar. Como o Karine falou aqui, mulher preta, quilombola, chegar no espaço e se afirmar dessa forma. Então a ideia, a proposta que o Léo trazia era: nós precisamos começar a sair dessa sala. As reuniões do FONEM são reuniões que acontecem nos municípios, às vezes na igreja, no plano da igreja, no sindicato, na associação de algum grupo que apoia, e começa a ir para as comunidades. Começa a ir para as comunidades e começa a estudar a história dessas comunidades. Essas comunidades negras, sejam rurais ou urbanas, que estão nesses municípios, o que elas são? Como é que elas foram formadas? A Karina, por exemplo, falou da Fazenda Paraíso. A Fazenda Paraíso para nós é o lugar de dor, de violência, né? Que representa a formação de várias comunidades em Viçosa. A comunidade do Paraíso fazia parte? Fazia. Levava ali a Jambué? Isso. Porque o que acontece? Antes de existir a UFV já teve vários nomes. UFV, antes era UREM, Universidade Rural do Estado de Minas Gerais. Antes era ESAB, Escola Superior de Agricultura e Veterinária. Quando Arthur Bernardes, antes de virar presidente do Brasil, quando era governador do Estado, ele tinha um sonho, isso que está na biografia dele, ele tinha um sonho de interiorizar a tecnologia para os agricultores e tal. Então, qual que é a ideia dele? É trazer tecnologia de ponta de onde? Dos Estados Unidos para cá. Construindo então essa escola superior de agricultura e veterinária. Tanto é que essa Avenida dos Transportes vai pegar muito por causa do Peter Henry Wolff, porque ele não chama um brasileiro, ele chama um americano para pensar o FB. E aí, quando esse cara vem, eles estudam essa área como uma área que seria melhor para poder fazer então o campus. E essa área tinha 12 grandes fazendas escravocratas, fazendas tinham mão de obra escravizada, fazendas tinham senzala. Então eles compram essas fazendas, dizem que compram, está na biografia que eles compraram as fazendas, essa área dessas duas fazendas, derrubaram elas para fazer. Duas estão de pé. Uma está ali no trigo, que é aquela área ali da agronomia que o povo usa para fazer experimento, e a outra que está na dendrologia, que é a fazenda do Xaxá, que hoje oficialmente tem 103 anos, agora mais de 113. Então essas fazendas abrigavam essa população negra que era escravizada. A nossa matriarca que funda a nossa comunidade, falava que ela vinha da fazenda da Dona Inhanhá do Paraíso. E lá na comunidade, a gente sempre escutou essas histórias, mas a gente não achava que era verdade. A gente não conseguia acreditar que o seu João, que é o nosso mais velho, e as mulheres, quando contavam essas histórias, a gente deve estar inventando, como falar. Só quando a gente veio para o FV, começou a estudar e fazer pesquisa, muito por conta dos trabalhos com a Sapoqui, que a gente foi identificar, então. A Dona Inhanhá do Paraíso tinha um nome, Renata de Ribeiro, que é de uma família considerada profissional da cidade, que é dona de uma grande área de terra aqui do lado, e que ela foi essa senhora que tinha uma série de escravizados e que, na sua morte, ela concedeu a liberdade. Isso era muito comum. O dono da fazenda, que no caso deixava as terras, doava liberdade na minha morte. Então foi isso que aconteceu. Só que no caso da nossa matriarca, ela não saiu alforriada, ela saiu antes da fazenda. Tem várias histórias que são contadas, mas basicamente ela juntou dinheiro para comprar as terras onde a gente mora, que são as terras do Guerreiro. Ela vende a Carrefour. Então essa história, para tentar voltar a conectar aqui com a apresentação, essa história demonstra o quanto que era difícil para nós, enquanto moradores do Guerreiro, se reconhecer como quilombola. Então as pessoas iam na comunidade, começavam a conversar com a gente, falavam, vocês são quilombola? De jeito nenhum.
Deus não ninguém mexe nessas coisas, não. Ninguém mexe com macumba, com esse tipo de coisa, não. Então, por um tempo, nós negamos isso. Você pega aí o acervo da UFB, você vai pesquisar sobre trabalhos, tem trabalhos dos anos 60 sobre o BR, das pessoas, dos pesquisadores de história, de geografia, de outras áreas, indo até o BR, porque na cidade se criou. E eu acho até engraçado hoje, quando a gente trabalha também, tem outras comunidades que não gostam de missões. Mas eu acho que por conta da proximidade, já que o BR tem 10, 12 quilômetros do centro, as pessoas sempre, quando falavam, se descreditam, elas pensavam, por BR, aqui é a comunidade é uma comunidade majoritariamente negra, um povo que ainda mantém algumas tradições, né, que são consideradas tradições de matriz africana, macumba. Então, você está quebrando quilômetro, o povo escravo, e isso mexeu muito com a gente. É uma dor muito grande, porque, por exemplo, minha avó falava o seguinte, ela vinha na cidade, ela trazia frutas na cabeça, no cesto, para vender aqui na Vigiamente, os professores do UFB. E para os professores ela não conseguia vender, mas quando ela ia na cidade, ela dizia que em determinados lugares que ela chegava, quando as pessoas olhavam para ela e falavam, você é do BR? Não vem. Não vem, professor. Ela falou, o meu dinheiro é tão ruim, meu filho, que a gente não podia comprar pão. Se eu chegasse na padaria para comprar um pão, e o cara olhasse para a minha cor, a minha vestimenta, e falasse, eu sei de onde você é do BR. Terra de ladrão, de vagabundo, de bandido. Então não vem. É essa identidade que constrói socialmente para a gente. E a ideia do movimento é desconstruir, é ressignificar, é dar um outro sentido para a palavra negro, para a palavra quilombo. Então isso é muito difícil. E o Léo, lá, dentro do Fomene, era esse cara que estava falando, olha, eu acho importante quando vocês discutem a cultura, quando vocês discutem a história, mas eu sinto que também precisa discutir identidade. E aí, como ele trabalhava na Universidade Federal de Juiz de Fora, foi professor lá, foi inclusive da pró-reitoria, ele, pró-reitoria de extensão, ele ficava puxando uma série de projetos na FJF. Então, o primeiro grande encontro de comunidades é o Léo que vai puxar nesse evento. Ele tinha um laboratório que era chamado de Kizomba na Mata. Então, o Kizomba organiza o primeiro encontro de comunidades quilombolas da zona da Mata Mineira. Lá em 2007, não vou lembrar o nome exato. É um lugar que outras comunidades ou na região da Mata. eu vou até chegar nesses níveis, né, de divisões de adiante, porque é o seguinte, qual que é o nosso problema no mapeamento? O governo tem um mapeamento, mas o mapeamento deles é muito limitado, né? Porque o que acontece? À medida que as comunidades vão tomando consciência da sua identidade, elas vão se afirmando. Então, às vezes, eu vou passar por uma comunidade, vou conversar com as pessoas e falar assim, você é quilombola? Ela vai dizer, não sou. Porque ela não conseguiu compreender o que quer ser, qual é a minha identidade, a minha origem. Então, muitas vezes, a gente passa numa comunidade e a gente, de cara, superficialmente falando, você tem ideia de um quilombo? As pessoas nem se declaram como. E à medida que o movimento foi se organizando, a gente foi descobrindo o seguinte, muitas vezes nós vamos chegar numa comunidade que não vai se reconhecer, que não vai continuar ali, insistindo, provocando, criando espaço para essas pessoas refletirem e se auto-identificarem. Aí eu vou te dar um exemplo. Tem uma comunidade aqui do lado que chama Rua Nova. A Rua Nova, muito se diz assim, Rua Nova é um quilombo. E a gente ficou vários anos indo lá, conversando com as pessoas dizendo, não, não sei. Por quê? A Rua Nova é a comunidade que praticamente está dentro do campus da UFG. São os primeiros negros alfabetizados, eles se reconhecem dessa forma, são os primeiros negros alfabetizados do município, porque eles eram mão de obra da UFB. Para construir o UFB, foram contratados muitos homens e mulheres negras. Muitos deles moravam nessa região. E aí, quando começa esse processo de expansão dos campos, essas pessoas vão sendo despejadas. E elas vão morar nessa região aqui, que é uma região, inclusive, onde ficava a fazenda que a Karina falou, a Fazenda Paraíso. Mas, ao mesmo tempo, eles foram engolidos pela expansão urbana que é causada por conta do campus. Isso, inclusive, desloca eles de uma certa conexão com a ancestralidade. Então, por exemplo, seria uma comunidade que tinha um maior número de pessoas alfabetizadas, eles são a primeira comunidade negra a ter energia elétrica. Eles contam dessa forma porque o UFV, antes de ter energia elétrica no município, a UFV tinha uma usina próxima. E por eles trabalharem na UFV, eles partilhavam dessa energia. Então, eles tinham uma energia própria, energia elétrica, enquanto todas as comunidades não tinham. Isso fez com que a comunidade se entendesse de uma outra maneira. Eles só começaram a perceber
o racismo, o preconceito, toda a violência, quando então começam a aparecer os condomínios ali em volta deles. E aí eles vão ser taxados de favela, de povo violento, de bandido, de ladrão, porque há uma comunidade negra no meio dos condomínios. Aí eles começam a compreender, independente da forma como eles se vejam, porque perto de outros e outros negros da cidade, eles tinham um acesso maior. Minúsculo, na minha opinião, mas na perspectiva deles, né? Tanto que, por exemplo, quando a gente conversa com a maioria das comunidades negras da cidade, todo mundo lembra da Rua Nova, porque tinha um bar lá, que era do Sovite. Tem um servidor daqui da Rua Nova de Airões, não? Oi? Rua Nova de Airões, não é? Rua Nova tem uma conexão profunda com a Airões. Mas não é. Não, Rua Nova. Rua Nova é Aqui perto. depois da Universidade, perto do camarim ali, ó. Isso, É aqui bem pertinho, então. isso. Tem aquele Ecolife, que é aquele residencial aqui. Passou pelo direito. Virou direito. Aquilo aglomerado de casa que tem ali. Tem um campo, inclusive, né? Faz Sim, parte da Rua Nova. fazenda. E aí, então, a Rua Nova não se declarava enquanto um quilombo. Enquanto todo mundo falava, é um quilombo, é um quilombo, é um quilombo. Só recentemente, só da pandemia para cá, que eles começaram, muito recente, só da pandemia para cá, que eles começaram a se compreender. Começaram a discutir de outra maneira, porque o movimento chega. O movimento chega e assim, é um processo cansativo. Tem uma outra comunidade, por exemplo, que a gente está trabalhando que chama Paulo Sérgio, mesmo só. Eu sou de lá. Paulo Eu sou de lá. Sério? Paulo Sérgio? Conhece Dona Maria? Sim. Minha bisavó. Olha, a gente está trabalhando no ponto sério, lá com o seu carrinho, Lá todo mundo é parente, na verdade, né? E lá é assim, todo mundo é parente. Não tem como não ser parente. Pode ser, por exemplo, quando a gente começou a trabalhar lá, foi a partir de uma demanda do CTA. O CTA estava um trabalho lá com as mulheres, com as mulheres. Eles chamaram a gente e falaram, olha, tem que fazer uma atividade lá no Pode Ser, porque é uma comunidade majoritariamente negra, porque a gente escuta histórias de escravidão, com seu minuto, com seu carrinho. Seu minuto é meu Thiago. Pronto. Lá na comunidade quilombola. Viu? Ela não sabia. É disso que eu tô Não, falando. não sabia não. É isso que eu tô falando. É disso que eu tô falando. Você acha que gosta? Não, mas, na verdade, meu avô, não sei se conhece o Macarrão, Zé Macarrão, Já ouvi falar, mas não. que é o meu avô, que é filho de Dona Maria, que tem a Roseli. Minha mãe morou lá, eles moravam lá, ele foi morar ali no Pode Ser, porque onde que ele morava, os ladrões entrou e botou fogo na casa. Então ele e a mãe dele foi morar no mato, depois achou essa casa lá e tipo assim, só entrou. E aí tem esse restante dessas pessoas que moram lá, mas eu nunca morei lá. Porque eu nasci aqui em Viçosa, mas com menos de um ano eu só mudou para São Paulo, passei 10 anos lá e tem 15 anos que eu voltei para cá. Não. Então minha mãe morou lá. Aham. Mas eu não morei, por isso que eu estou perguntando se lá é um território quilombola. Essa pergunta a gente devolve para mim. Eu vou chegar Obrigada. nessa parte. Mas por que a gente devolve? Porque o que a legislação vai dizer, essa legislação é construída a partir de uma série de estudos, de pesquisas de antropólogos, sociólogos, de uma série de profissionais, né, que vão ser chamados para construir a legislação quilombola. Ela diz que a comunidade precisa ter essa reflexão, se autodeterminar, se auto-identificar e daí solicitar um documento que eles chamam de certificado, a certidão de autodefinição enquanto comunidade quilombola. Só que aí tu vem desafio, como por exemplo, que é o caso da sua mãe, é de alguém que sai do território, vai morar em outro lugar, passa por uma série de processos, que sua mãe deve ter passado por uma série de processos de violência. Tenho certeza que se a gente convidar sua mãe para sentar aqui conta que ela viveu em São Paulo, assim como os vários parentes que a gente tem espalhados. E aí quando a gente chega na comunidade, essa palavra para as pessoas, ela é assustadora. Porque hoje isso está mudando, porque a gente tem mais acesso à informação, até porque também tem mais política pública. Então a política pública provoca, move, tensiona para que os direitos comecem a ser garantidos. Então você começa a ver quilombo na televisão, você começa a ouvir falar de quilombo no rádio, você começa a ver isso nos livros, né? Com todas as limitações aí, mas os livros agora trazem mais conteúdo além de Zumbi dos Palmares e tal. Então as pessoas começam a ver de outra forma, mas até alguns anos atrás era muito difícil. E aí o grande desafio é chegar na comunidade, começar a conversar com aquelas pessoas, começar a ouvir a história de cada um, de onde o senhor vem, o que você vai ver. Por exemplo, Pode Ser. Pode Ser era a primeira pergunta que a gente fez. Por que chama Pode Ser? Tinha uma fazenda que cortava cedro. Quem cortava cedro? Os negros. Essa fazenda
como é que é o nome dela? Fazenda Fernandes. E quem que são os Fernandes? Uma família mais rica da região, a família branca. E vocês faziam o quê? A gente trabalhava na Fazenda Fernandes. Trabalhava, ganhava dinheiro? Não, trabalhava comigo. Vocês viviam onde? Casa de Copi. Ah, como é que é nas festas? Todo mundo deve volta inteiro. E aí eles vão contando história. E a gente vai provocando para eles entenderem isso. Mas de onde vocês vêm? Como é que vocês chegaram aqui? Eu vou botar um papinho nisso aí, porque eu quero saber de onde que eu vim, acho que é da hora de você. A partir desse encontro aqui, então, abre-se um novo momento, dentro do Flamengo, né? Já existia toda uma provocação da Maju, de outras pessoas, né? Para dizer que precisamos trabalhar com os quilombolas. Mas a partir desse encontro fica muito escancarado, fica muito nítido para o movimento e para as pessoas que estão ali construindo o Flamengo, que a pauta quilombola é um dos braços de atuação do Flamengo. Por quê? Aparece quilômetro de Viçosa, quilômetro de Ponte Nova, quilômetro de Visconde Rio Branco, quilômetro de Amparo Serra, quilômetro de Manhuaçu, quilômetro de Manhumirim, quilômetro de Juiz de Fora, todos os cantos. Parece que é um susto. Até porque essas pessoas estavam vindo de um lugar de discussão que o quilômetro de Palmares, não se falava dos quilômetros de Minas Gerais, quilômetro de Ambrósio, o maior território quilombola que a gente já tem dentro do estado. Que pouco é falado, pouco é ensinado dentro das salas de aula. Então tudo isso foi provocando para as pessoas entenderem isso. Peraí, nós temos que ir em qualquer cidade que teve a população escravizada. E toda e qualquer cidade desse país teve população escravizada. Então a gente precisa começar a entender qual que é o fio condutor para reconectar essas comunidades à ancestralidade e ao movimento negro. E principalmente, quantas dessas comunidades ainda mantêm essas tradições, esse modo de vida, essas características, porque o processo de dispersão da população negra no pós-abolição, ele gera esse deslocamento. Quando ela diz, a minha mãe saiu do Polo Cego e foi para São Paulo, e quando ela volta dizendo, claro, não vou voltar a morar no Polo Cego. E, por exemplo, uma pessoa do Polo Cego não disse isso. Eu não saio daqui porque eu não tive oportunidade. Quem teve oportunidade, meteu o pé, cara, vai embora, não fica não. Muitas vezes eles não saíram de lá por conta que tem medo, tipo assim, por exemplo, minha bisavó, ela não sai de lá porque ela acha que se ela ficar um dia fora, alguém vai tomar a casa dela. Então muitos não saem lá justamente por isso. E O medo de outros alguém saíram, tomar. por exemplo, tem uma amiga que é do Polo Cego, deve ser sua prima. O que é? Tainara. Tainara. Formou aqui na UFB de Geografia. Ela é dona daquela loja de roupa africana que tem. Ah, ela é minha parente. A Tainara é o seguinte: o pai e a mãe dela sentaram e falaram, nós queremos que as nossas filhas estudem, nós queremos que essas meninas formem, então nós temos que tirar elas daqui. Porque aqui é o lugar do atraso, é o lugar do apagamento, é o lugar do esquecimento. Aqui ninguém vai longe. Então o pai dela sai de lá e vai morar no Novo Silvestre, né? Numa região que ainda era muito precária na época, com condições muito difíceis. Mas eles conseguem fazer as 3 filhas formar no estudar, né? Aqui na universidade e tal. Então, para eles é um motivo de orgulho. E hoje, com a consciência que ela tem, ela fala que é difícil para ela, porque o pai dela conta isso como se fosse uma vantagem. Nós saímos de lá para as meninas formadas. Não, foi graças à luta deles. Mas eles fazem essa associação. Sair do lugar de atraso é ascender socialmente, é melhorar a vida. Então, quando tem esse encontro, a gente começa a perceber, quando digo o movimento, começa a perceber a necessidade de começar a trabalhar com as comunidades. Bom, daí vão se reunir uma série de grupos e movimentos para tentar construir isso. Eu vou subir aqui para voltar e falar. Primeiro, para nós, né, o principal, porque é o que nos conecta a todos os movimentos, é o Flamengo. Porque o Flamengo é o primeiro movimento a chegar, por exemplo, no Buiê e falar, olha, vocês são negros, vocês têm que ter orgulho do seu povo, da sua história, que vocês foram escravizados, mas continuar na resistência. Segundo, vocês têm direitos, vocês não precisam ficar de cabeça baixa, toda vez que fazendo ele fala com vocês, porque era assim que a gente fazia, assim que a gente ia ensinar. Quando for conversar com o seu Condé, inclusive o professor da UFB, conversa de cabeça baixada, porque ele é professor, assim é sexo, não é nada. Então, é assim de cabeça baixa, assim que é orgulho. Então, quando o movimento negro chega para a gente, quando o Flamengo chega, ele chega trazendo toda uma discussão da série de movimentos que existem de apoio. Então, dentro do Flamengo, a gente tinha vários grupos. E esses grupos vão ajudar a construir, a fortalecer a luta. Entre eles, a IGOL, que é a Federação das Comunidades Quilombolas do Estado de Minas Gerais, que é criada, inclusive, bem ali junto com o FOPI. Só que a IGOL, ela é uma entidade só das comunidades quilombolas. O Flamengo é uma agremiação, né?
né? Um ajuntamento de vários coletivos, e não só negros. Mas a Engolo foi criada no início dos anos 2000, por algumas comunidades quilombolas, e aí são comunidades de regiões diferentes, Vale de Itimonha, de Minas, Rio Doce. Lá em Belo Horizonte tem o primeiro grande encontro, de lá eles resolvem criar uma entidade. Eles chamam de Federação Engolo. Para quem não sabe, Engolo é a mãe da capoeira. Antes de existir a capoeira, existia uma dança africana, que eles trouxeram para cá, porque aquilo é uma arte marcial, um instrumento, uma estratégia de defesa. Né? E aí, aqui vai receber esse nome de capoeira. Se você pesquisar no YouTube da internet, é que Engolo é chamado de mãe ou pai da capoeira. Por isso eles deram o nome de Federação Engolo. Além da Federação Engolo, que é a nossa articulação do Estado, a gente tem uma nacional, que é a CONAR, que é criada lá nos anos 90, né? A partir do primeiro grande encontro nacional de comunidades quilombolas. A CONAR é a Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas, que é um gigante, porque na época eles se organizaram e criaram uma articulação, depois resolveram dar uma personalidade jurídica. Aqui na nossa região, a gente tem o IUC. O IUC é uma ONG que foi criada por uma série de militantes, ativistas, aqui na cidade de Viçosa, sediado na cidade de Viçosa, e o IUC tem um papel muito importante aqui nessas micro-regiões, principalmente Ponte Nova, Viçosa, e várias outras cidades, porque o IUC vai ser essa ONG que vai buscar captar recursos, fortalecer a comunidade, escrever projeto, essa parte mais técnica, mais burocrática, mais jurídica, que as comunidades não davam conta de fazer. Então, ainda hoje, o IUC é essa entidade que a gente utiliza de apoio e de suporte. E a Sapoquinha, que vai ser criada em 2015. A Sapoquinha vai ser criada da seguinte maneira. Por quê? Numa grande reunião, várias pessoas participando, chega um mestre congadeiro para o FONEM e fala, ó, seguinte, eu estou vendo que você está falando de quilombo aí, e eu acho que minha comunidade é um quilombo. Porque se quilombo é isso aí que você está falando, então a minha comunidade é. E ele fala, vocês têm que me ajudar. Isso é o mestre Boi, lá do Córrego do Negro. O mestre Boi, participando do FONEM, que já era super respeitado, por ser mestre da Grande Congado, ele foi numa atividade do FONEM e lá estava uma quilombola falando. E ele escutou ela falar, olha, se isso daí é quilombola, então eu só quero saber o que ele faz para ter o tal do patrão e acessar o direito. Eu ia perguntar, porque eu moro lá e falo assim. Eu ia perguntar se vocês acreditam que tenham como restaurar essa identidade negra nos próprios negros que foram marginalizados pelos brancos e acreditam que eles são ruins e não merecem. Tem como? Sim. Ou... Nós somos o próprio nível disso. Sim, sim. Só que eu acho que cada comunidade tem sua luta, sabe? E cada município tem o seu desafio. Tem municípios que a gente chega que você, por exemplo, já aconteceu de eu chegar e ser recebido por um fazendeiro. Aí o fazendeiro fala, nós estamos aqui para ajudar os quilombolas. Entra aqui na minha 4x4 que eu vou te levar lá no quilombo. Cheguei na comunidade e ninguém falou comigo. Ninguém falava nada. Olha com quem que esse cara está chegando. Ou de a gente ser chamado pelo município. O município fica sabendo que tem esse povo que trabalha, que é assim, fica sabendo, tem esse povo que trabalha no grupo, aí acha o nosso número, liga para a gente e fala, assim, já aconteceu isso. O secretário de Agricultura descobriu que tem uma política que garante recursos para a Secretaria de Agricultura se tiver uma comunidade de Angola. O que ele faz? Ele chama a gente. E aí, à medida que a gente vai se aproximando da comunidade, a gente vai entendendo qual que é o interesse do poder público ou do fazendeiro. E aí a gente começa a ter que aprender a lidar com isso e como fortalecer a comunidade. Te dar um exemplo de um desafio. A gente foi trabalhar em Patrocínio Muriaé, que é uma cidade pequenininha que já foi freguesia, distrito de Muriaé e depois emancipou, virou cidade. É uma cidade de 4 mil habitantes, não precisa. Dá uma volta na praça, acabou a cidade. Aí chegamos lá para conversar com a comunidade, né? O Reinaldo, da Comissão Nacional da Terra, que é nosso parceiro, que estava lá nos ajudando, falou, ó, vamos conversar com o padre. Conversar com o padre? Não é para falar de quilombo? Não é para falar do povo preto? Juro, isso aqui é assim, se o padre não me avisa, acabou, cara. Se o padre não gostar do que você vai fazer aqui, se ele discordar amanhã na missa, você está lascado, ele vai acabar com você na missa, e aí você nunca mais volta para lá, porque o povo aqui é Deus no céu e papo na terra. Então, nós tivemos lá na casa paroquial, do Centro Equipado, expliquei.
abrir o documento, ele pediu para ver o que ele ia fazer. Aí eu falei, cara, Reinaldo, que doideira é essa, cara? Quem que é esse padre? Esse padre era o bisneto do antigo escravocrata que escravizava o povo tudo demais. Então é assim, é isso que é tão difícil, né? A gente às vezes tem a igreja a favor de continuar com o povo negro na invisibilidade, na escravidão. Às vezes você vai ter que bater de frente com essas entidades, com esses grupos. Na nossa própria comunidade, por exemplo, parte das pessoas da comunidade até hoje não se reconhecem como quilombolas, porque tem fazendeiros que moram dentro do território que até hoje continuam tentando fazer essa discussão de que se declarar como negro é pejorativo, que os fazendeiros aqui não foram tão ruins porque davam trabalho para as pessoas, enfim. Então, isso, o que a gente aprendeu é que você tem que continuar realizando as atividades, você tem que continuar provocando. Nessa comunidade, por exemplo, Ivaí, eu comecei a trabalhar lá em 2016. Sabe quando que a comunidade se reconheceu como quilombola? Ano passado. Chegou um momento que eles falavam assim, por que você continua vindo aqui? Por que você veio fazer aqui? Eu já não falando para você que eu não sou quilombola, tudo bem, eu só vim aqui porque eu gosto de trocar ideia com vocês. Pode vir não? Posso continuar vindo? Pode. Velho, isso é chato. E é isso. Cada comunidade que a gente visita, a gente entende o seguinte, essa comunidade tem um processo. Ela precisa passar por um processo. E esse processo nem sempre ele é rápido, nem sempre ele é fácil. Vamos pegar a Vila Braz, que está no Córrego dos Novos, aqui em Viçosa. É uma comunidade que, quando a gente chegou lá, o pessoal tinha uma mão muito grande com um médico daqui de Viçosa. Não vou falar o nome dele, não vai ter parede aqui. E aí, eles falavam muito bem desse médico, porque todos eles tiveram as oportunidades que tiveram de melhoria nas suas vidas, graças à família desse médico. Aí depois de uns 2 anos fazendo atividade lá, um dia a gente fez uma roda para discutir racismo. E aí quando a gente começou a dar exemplos e falar, o pessoal falou assim, mas assim, a família de fulano, a família de mais de dinheiro aqui na região, é a família desse médico. Todos nós trabalhamos na casa dele. Mas nós somos muito gratos, porque ele ajudou muito. Ele ajudou, como é que ele ajudou? Todo mundo morava em casa de palpite, ele fez casa de alvenaria. Ele fez casa boa, chapiscada, piso, não, piso grosso, terra e tal. E vocês trabalhavam quantos dias por semana? Segunda a domingo. Quantas horas mais ou menos? Umas 10, 12 horas por dia. E ele foi bom para vocês? Eu acho que foi, porque os outros nem isso davam, então ele dava. Sabe, demorou muito tempo para eles conseguirem fazer a reflexão. Se você for lá hoje, eu vou falar, mas a gente é escravizado na família que sofreu de qualquer médico nessa. Hoje já consegue entender. Já. Porque é um processo muito difícil. A liderança de lá, ela trabalhava na casa de uma neta do médico. E aí ela está contando para a gente que há poucos dias atrás, essa neta falou, nossa, essa questão de racismo eu acho tão complicado, porque o país melhorou, as coisas mudaram, brancos e negros são iguais e tal. Aí ela falou, brancos e negros são tão iguais que você está sentado na mesa e eu estou lavando seu prato. Sabe, esse processo ele é muito lento. Mas, para mim, o maior prazer, a maior felicidade é quando a comunidade se afirma, decide Vocês fazer já algo. fizeram alguma atividade em Paulo Campos? Oi? Já fizeram alguma atividade em Paulo Campos? Aí vem um desafio que a gente tenta dividir com o movimento negro. Porque é o seguinte, quando a gente chega nas comunidades quilombolas, a gente começa a trabalhar ali a nível do território. Mas a nível de município é muito difícil. É muito difícil, né? Você conseguir. Aí a gente busca construir com os movimentos que já existem dentro do município, ou as articulações, ou fomentar a criação de um núcleo de atividades, de um grupo de movimento negro. Paulo Campos já se tentou várias vezes, mas eu acho que sempre a grande dificuldade é porque os movimentos não têm recurso suficiente para ficar ali trabalhando. Eu ia falar que em 2016, Paulo Campos é uma cidade inteira muito racista. Eu cheguei lá faz pouco tempo, eu vim de Brasília, nunca trabalhei, morro de vergonha de falar isso, mas é porque eu nunca precisei em si trabalhar. Um dono de mercado, o Zé da Ponte, me chamou para trabalhar, para receber R$200 para ficar lá o mês todo e trabalhando de manhã até a noite. Não era nem um salário mínimo. E ele virou e falou, o problema de vocês é que vocês querem ser e vocês não são. Para mim já é assim. Em 2025. E lá não tem nenhum
movimento. Escravizar. Exatamente. Aí você estava querendo me escravizar. Lá não tem movimento nenhum. Ô, Vitória, lá eu vejo, assim, porque eu também trabalho lá, né? Na região de Airões, com a chácara e com a Gourmet, com os dois. Isso. E a gente vê muito que as mulheres, tipo assim, eu vou fazer tal coisa, eu tenho que levar. Às vezes a criança nem quer ir, mas elas levam, sabe? E aí aquele negócio de tumultuar, né? Não, assim, é uma coisa. Mas eu vejo que tem uma cultura ali muito enraizada, sabe? Que é difícil de quebrar. Você chega lá para conversar com jovens, né? Tem um projeto que a gente está fazendo lá com jovens na escola de Airões. E aí. Na escola que não mora, né? Isso, essa mesmo. E aí a gente vai lá mais ou menos 3 vezes no mês. E aí de vez em quando eu vou sozinha, aí eu falo com os jovens, eles olham pra minha cara, eu não falo nada. Aí eu tenho que puxar uma pessoa, fulano faz tal coisa, faz. Então a gente tem muita. A gente também tem muito receio, muita resistência. Parece que é medo. Também. Tá? A minha avó, Lídia Krishna, a única que é de religião de matriz africana, ela já foi ameaçada lá dentro. Tá? O único desfile que teve da consciência negra foi ela que fez. Tem anos e nunca mais tem nada. Então, não tem. Não tem. Sua avó tem terreiro ou ela... Ela foi criminalizada por causa disso. Aí ela fechou e no movimentário. Com medo. Isso é muita cabeça muito fechada. O novo mestre do Congo, o vizinho, eu já falei disso várias vezes. Eu fui fazer uma entrevista com ele, já puta de raiva por causa do racismo. Ele foi me falar que a Santa do Rosário era uma santa branca. Que o Congo, a raiz do Congo era católico, e não é. Entendeu? A igreja do Rosário, você já conheceu, né? Já. Ela está prestes a cair, porque ninguém renova. O prefeito só mexe na igreja matriz para cima. Da ponte para baixo é invisível. Entendeu? Mas você vê uma questão que os 6 rainhas do Congo, né, que ano passado eu participei, eu vi, são pessoas brancas. Se você na Casa da Cultura você vai lá, você vai ver os antigos, Então, raramente você vê eles priorizam as rainhas do próprio Congo, sendo que é uma lista de nome e cada ano vai o nome. Não, eles priorizam. Quem é branco passa na frente do negro. Só para fazer uma reflexão com você sobre isso. Isso para mim é história de uma pessoa negra desqualificando, desconsiderando, mas a gente precisa entender também o contexto dela. Não pegar as coisas, a gente continua. Tipo, ele, lá do quilômetro tem um quilômetro urbano, falando de falar, nós voltamos lá. Vocês estão Eu ia falar dele também. E tem uma coisa que eu vi no Pedrinho, que foi a mesma coisa que aconteceu com ele, que já aconteceu lá na cidade. Os brancos marginalizaram tanto os negros, que os negros passaram a acreditar que eles eram aquilo ali mesmo. Isso é uma tentativa de destruir sua identidade. E já está destruído lá. Tipo, ele falava assim, os meninos pretos podem ficar na frente na hora do cortejo, não, porque não existia anjo preto. Vocês ficam atrás. Os branquinhos vai na frente, porque não existia anjo preto. Mas você vê que isso está passando de geração para geração. Eu vejo isso com jovens. Eles não acreditam neles, eles não acreditam na potência que eles têm. Então, igual eu falei assim, de resistência, tipo, eles levam uma oficina muito bacana, muito legal. Aí, faltando 10 minutos, eles querem aproveitar. Tipo assim, teve 3 horas, 10 minutos. Porque demora você construir um vínculo com uma comunidade. Não, demora sim. para essa comunidade acreditar em você e abrir as suas mazelas, suas dores. Então, por exemplo, tanto no Porto Sério quanto na Vila Brás, foi depois de uns 2 anos que esse povo começou a contar as verdadeiras histórias que a gente precisava ouvir para começar a trabalhar essa questão de identidade. Que era, fulano sofreu preconceito ali, fulano era escravo. Hoje, por exemplo, a mãe da Ivanilda, lá da Vila Brás, ela fala, eu fui escrava do pai da doutora, fui escrava dele, fui um escravo do governo, eu servi para aquele lugar. Então, demora muito para você conseguir construir isso. Aí, por exemplo, nesse caso que você toca, a gente tem uma outra comunidade, que é
Tem um distrito aqui chamado Fundão, mas o distrito de Fundão, que é São José do Triunfo, Fundão é um apelido, ele se origina de uma comunidade chamada Grota dos Cassemiros. O pessoal fica atrás do morro. Quem mora no Fundão, não sei se tem alguém no Fundão aqui, chama atrás do morro. Você sobe o morro, desce um vale. Esse vale é onde estava a maioria dos negros que vão formar o distrito. A Nicilene, inclusive, que formou o curso é de lá. Tem um TCC dela sobre isso. Lá tem um dos congados mais antigos da região. O mestre Glória, que é o mais da congado, ele abre o congado dizendo o seguinte: Santa Princesa Isabel, quebradora de corrente, redentora dos escravos, mãe dos negros. Então, várias vezes a gente já participou de espaço para ele falar, gente, foda, né? Mas ele vem de um outro momento, de uma outra geração. O que foi construído, o que foi entregue, concedido, dado a ele, sobre a história do povo dele vocês eram escravos, vocês não valiam nada, e foi graças a Princesa Isabel que vocês ganharam liberdade. Ele reproduz isso. Então eu consigo entender a dificuldade, às vezes, principalmente da gente de uma outra geração, de chegar perto de uma pessoa. Uma das últimas atividades que a gente fez de caravana, a gente chegou na comunidade que a mulher defendia o prefeito branco, racista, patriarcal, mas defendia assim: esse homem foi muito bom pra gente, e não sei porque ele trouxe energia elétrica. E aí eu falo pra ela: eu não acho que foi o prefeito, eu acho que foi uma polícia, inclusive, do governo Lula, não tem nada a ver com o prefeito. Mas ela, não, foi o prefeito, que se não fosse o prefeito. Então, quais são os acessos que ela tem de informação para conseguir se compreender? Aí eu gosto da vida. É chegar, tomar pancada e continuar voltando. É chegar a ouvir esse tipo de coisa e continuar voltando. É chegar a ouvir as pessoas negras dizendo: negro não vale nada. Na minha comunidade, eu sempre conto essa história. A minha avó ensinava racismo para a gente de uma maneira muito engraçada. Ela pegava os netos dela e colocava tudo sentadinho, um por outro. Eu e os meus filhos, né? E como lá, nós somos uma comunidade que as pessoas estão casando com gente de fora. Então tem pessoas com tom de pele mais escuro, mais claro, né? Pessoas retintas e tal. Então minha avó sentava para nós em escala de cor. Minha avó já sabia que era colorismo. Ela ia falando por ordem de cor, que ia mais longe. Então ela ia falando: você, meu filho, que é mais clarinho, que é os partos da família, você vai mais longe, você deve casar com a moça mais bonita. Você que é mais escurinho. E aí quando ela chegava na gente, que já está mais escuro, ela falou: vocês meia-noite? Nossa! Vocês não vão longe. Hoje eu consigo entender o que a avó estava falando. Ela estava reproduzindo algo que foi ensinado para ela. Mas ao mesmo tempo tinha uma coisa que era importante, que ela falava assim: vocês que são mais pretinhos, mais queimadinhos, vocês vão ter que brigar mais, senão vocês vão apanhar. Eu aprendi a ensinar a não baixar a cabeça. Eu falo isso porque eu sofri na pele em Calções. Eu cheguei lá em 2022, meu pai visitou o Mineirão para mim: você vai escutar e compra sua casa. Você já foi lá, você já viu o centro, né? Já. Eu consegui uma casa ali no centro, do lado da prefeitura. O que aconteceu? Botaram tanto que tiraram eu e a minha família de lá. Uma velha. Peguei um ódio dessa mulher. E ela conseguiu, gente, tirar eu e a minha família da casa. A imobiliária não vendeu a casa dela, que estava fazendo inferno. Até na imobiliária. Ela tinha tempo de sair da casa dela para ir na imobiliária brigar. Porque a gente ia ver os únicos negros macumeiros no centro de Calções. Esse é um racismo sutil. É um racismo Não deixaram a gente comprar nem alugar. A gente foi morar aonde? No bairro mais criminalizado. Entendeu? Ano passado, a minha avó tentou fazer uma coisa lá, porque realmente não tem nada para negro. A minha avó tentou fazer. Porque a Casa das Mulheres de Calções. Ela fez lei que tem que ir no cartório, mas não conseguiu nada. Nada. Ela desistiu, porque não tem. A minha avó ia dar atenção para mulheres de preferência negra e mãe solo, gravidez na adolescência, não conseguiu. Lá tem alguma coisa disso? Tem a Isabel, vereadora, que ela tem um gabinete, que ela Eu fala falo, que futuramente. minha mãe foi atrás. Eu fui lá, ela falou que é um gabinete, né? Que futuramente se tornará uma Casa das Mulheres. Porque eu cheguei lá, tinha um negócio escrito Casa das Mulheres. Eu falei: você tem Era um uma vínculo? casa, não Aí ela falou: não, daqui a algum tempo a gente
vai ter um vínculo, mas ainda não. Foi só isso que ela me deu sem A minha resposta avó sobre foi isso. atrás de ele. É uma sala que a mulher vai e conversa sobre a vida dela. Uau! Vai mudar muito. Eu acho que Não tem acesso à saúde, essa sala, não tem vínculo com a saúde, com a polícia, e muito menos com Minha Casa Minha Vida, auxílios sociais. Tem que ter, toda casa da mulher preguiçosa tem, com a saúde, com o auxílio social, com a polícia, lá não tem. você tem que fazer alguns recortes aí. Não é que Paula Cano não tem movimento nele. Tem. Não é que Paula Cano não tem uma articulação. Sabe o que eu acho que falta? Fortalecimento. Se você for na chácara, você vai ver que tem festas do povo negro lá, encontros do povo negro lá. Você for no Correio do Meio. E tem outras comunidades, inclusive em Paula Cano, que a gente discute também, que são comunidades também que se auto-reconhecem como pessoas, né? Porque tem toda essa identidade. Mas ainda falta um trabalho, né, para eles amadurecer essa reflexão sobre Eu ia falar agora. Então, assim, eu acho que Viçosa tem um diferencial. A universidade, pelo fato de ter a universidade aqui, isso desloca a Viçosa do resto da realidade dos outros municípios. Por quê? Você tem gente de fora, de outros locais, com outras perspectivas, com outras visões de mundo, vindo para cá e trazendo isso. Por exemplo, o mestre Flávio, que é o mestre capoeira mais velho de Viçosa, que é o irmão da Isilene, ele aprendeu capoeira com um professor baiano, um cara que veio estudar na FP, lá nos anos 60. E aí ele aprendeu capoeira com esse cara. Entende como é que você tem ali, né, um intercâmbio de cultura, de identidade? Porque essa cidade, se você tira o FV, ela não é diferente de Paula Cano, não é diferente de São Miguel, não é diferente de Coimbra, não é diferente de nenhuma delas. O que faz a diferença é essa grande reunião de pessoas, de movimento, de ativismo, né? Fazendo uma série de ações, porque eles chegam aqui e falam, cara, eu não estou na minha cidade que tem aquele movimento lá, mas eu vou procurar onde é que tem. E aí você vai procurando. O que eu acho que precisa é fomentar. Só que esse é o desafio. Esse é o desafio aí, vou ser sincero, quem tem lá dentro tem que puxar, sabe? Os movimentos externos vão tentar contribuir de alguma maneira, mas você está lá, você é um, você vai procurar, ela está lá, vocês duas vão. É assim, a nossa experiência enquanto comunidade de Viçosa foi assim, a gente só conseguiu avançar graças a esses movimentos todos, mas em especial a chegar a um determinado momento a gente entender, e nós precisamos assumir o protagonismo. Chega de, precisamos do movimento negro, enfim. E aí, vou tentar avançar aqui com você. Ô, Júlio, mas você fala assim que, no caso, ela tá lá e eu tô aqui, a gente pode puxar. Mas aí, se tem uma dificuldade, que eu acho que você já deve ter percebido dela também, associações desses campos, elas não estão organizadas. Como que a gente vai ajudar se elas não estão organizadas? Eu ia comentar, porque a minha avó Não tentou necessariamente puxar. precisa de uma associação. Não, mas a gente precisa trabalhar junto com elas, porque, entre aspas, elas são pessoas diferentes, que não é da comunidade, então como que eles vão ter confiança na gente? A minha assim? avó é. Entendeu? A minha avó é. Aí, então beleza, eu vou te responder explicando um pouco como é que a gente faz, como é que a gente trabalha. É o seguinte, qual é o do meio? Já contei aqui, não, o mestre foi, então, o mestre foi aqui, para quem não conhece, o mestre foi esse aqui. Cadê o boi? Foi aqui, ó. Então, o boi, olha, a história do boi vai te ajudar a pensar como é que é o desafio, né? O boi, então, foi lá no Flamengo, lá quando falou com o professor Léo, começou o processo que levou 2 anos para, primeiro, a comunidade se reconhecer como quilombola. Segundo, fazer o processo burocrático, produzir um relatório, um requerimento, uma ata e tal. 2 anos? 2 anos. Sim, de conversa, do Léo indo lá, vamos fazer uma oficina para falar o que é quilombo, vamos fazer uma oficina para falar sobre racismo, vamos fazer uma oficina para falar sobre identidade negra. Talvez até mais de 2 anos, mas eles contam assim, 2013, 14 foi o momento, sabe, do boom. E aí que interessante, o boi chegou em determinado momento e falou assim, nós fazemos uma reunião, mas o povo não vem. E aí já tinha explicado para ele, a comunidade precisa reconhecer. O que o boi fez? Ele pegou 2 jovens, falou, vem cá, vamos de casa em casa. Ele ia na casa de cada família, entrava lá, vem tomar um café. Aqui, você é ou não é quilombola? Na porta, você é ou não é quilombola? Não, eu quero saber, você é ou não? Você é preto, igual eu? Você não é minha família? Não, você é quilombola. Ele falava. Se você é quilombola, bota assina aqui para mim. Se não assinar, depois você fica fora da política pública. Ele coletou mais de 60 assinaturas. E aí, beleza. Aí,
mandaram a documentação para Brasília, para a Fundação Palmares, que é o órgão, né, que tem a responsabilidade de fazer a classificação e de acompanhar as comunidades. E aí o certificado, que era esse certificado que a Palmares tem que emitir, não chegava. E o Boi é um cara, quem conhece nesse Boi sabe que é assim, ele ligava lá toda semana, ô, quer saber do certificado, do quilômetro. Não, olha, eu sou Antônio, o nome dele é Antônio Batista Celestino. São Antônio, é um processo lento, vai levar mais alguns dias e tal, você espera. Mas quando passam uns 2 meses, foi de novo. Cadê o certificado da comunidade? Aí ele falou assim, você ainda demora demais. Ele chamou o Tainan tá ali no cantinho, tá com uma câmera. Eu trabalho com o Tainan. Tainan foi secretário de Filho de Paula Câmara. Ele ligou para o Tainan, eu preciso de uma ajuda sua, eu preciso de uma van. Van, nessa van, pra quê? Nós vamos juntar a van de ponto e nós vamos lá em Brasília, lá na Fundação Palmares. Porque os homens não querem soltar o certificado, tá demorando demais. Então tá, mas eu falei, deu um jeitinho, chamou os parceiros, arranjaram a van. Eles foram lá na Fundação Palmares, tocaram combo lá dentro, e aí o pessoal falou, que bonito e tal. Em breve o certificado ia chegar, mas foi, não. Eu não sabia de lá para ver isso para tocar combo, não. Eu tenho o certificado hoje. Eu vou sair da cama. Aí deram um jeito lá, disse que eles ficaram umas 8, 10 horas lá esperando, e aí no final do dia, sabe? Voltar e fizeram uma festa. É isso, sabe? Ele acreditava tanto naquilo, tão forte, que ninguém ia parar ele para tirar da cabeça. É isso, sabe? A gente precisa plantar essa semente nas comunidades, nas pessoas. Paula Câmara, para mim, não é um exemplo muito diferente de qualquer outra realidade de um grupo de pessoas que tem a sua identidade tão afetada, tão violada, que tem dificuldade de se organizar. A gente deixa de confiar um negro confiar em outro, uma negra confiar em outra. Isso é socialmente construído. Eu acho também que tem essa dimensão de que se assumir como homem e mulher negra, e assumir que você sofre racismo, que é racializado, estou falando do meu caso agora, te exige se levantar e agir. Então, quando as pessoas não assumem, é como se elas, né, eu já te contei essa história, meu pai nasceu numa comunidade que chama Quilombo, e minha mãe numa comunidade branquinhos, meu pai preto não, né? Negro, meu avô preto e a minha mãe branca. E o dia que eu falei na minha casa que eu era um homem negro, nossa, os dois, imediatamente. Você não é preto, não. Vai com isso, meu filho. A senhora tem razão, eu não sou preto. Os negros são pretos simpáticos. Eu sou um homem negro. Você via no semblante um pavor, um medo. E aí eu vou entender, meu avô era sem terra, não sem terra, de movimento sem terra. Foi lá que matou um pedaço, levou 14 minutos para operar no rio, cagava no mar, tomava banho no rio, comia as coisas que estavam no mar, essa é a história do meu pai. Do Quilombo, comunidade do Quilombo de Milópolis. Entendeu? O pavor que eles tiveram assim, né? E foi a primeira vez que eu tive coragem de tocar nesse assunto com eles. O racismo também é presente. Assim, eu fui criado para ser uma pessoa racista, mesmo sendo racializado. Eu acho que então, esse processo é muito profundo, histórico, né? Então, assim, quando você assume, parece que te exige sair desse lugar do silêncio. Saber que você vai e ser aí julgado. aí você fala, agora não tem mais volta. A identidade se assume sem encarar. Só reforçando esse ponto, reforçando principalmente a fala do Vitória, acredito eu que talvez um dos grandes aliados do racismo, um grande inimigo de ser combatido, é a intolerância religiosa, que é muito grave, caminha de mãos dadas ao racismo, e é um assunto espinhoso, né, para muita gente, e que eu vi isso acontecer na minha família, de maneiras diversas, histórias das mais variadas. Meu pai mesmo nasceu numa comunidade quilombola, mas ele demorou muito para perceber isso, né? Demorou muito para perceber, para assumir isso. Uma comunidade que nasceu na nossa cidade. Eu sou de Catalão, Noruega, meu pai é de Ouro Preto. Né? Lá em Catalão, Noruega, tem 2 comunidades que são quilombolas não assumidas. Tem que trabalhar lá. 5 réis, você conhece a comunidade 5 réis? Não. Tem Jequitibá. Jequitibá já foi lá. Já foi lá? Jequitibá a gente tem um listão. Inclusive, você perguntou, eu vou falar. A gente tem um listão de comunidades. Jequitibá tem mais indígenas que quilombolas.
mas que não se assumem indígenas também, o que é curioso. E muitos têm, inclusive, vergonha quando você fala isso. Mas está escancarado. Minha cunhada é de lá, fala isso que eu vejo na família dela. Coisa assim absurda. E eu falo, caramba, bicho, mas quem que fez essa lavagem cerebral nessa galera? Todo mundo, desde criança. Exatamente. Todo mundo, Eu tenho desde tanta criança. coisa para falar de Paultânia, mas tanta coisa para falar de Paultânia, vocês não têm nem ideia do que já aconteceu ali. E eu tenho, ó, a gente Mas tem várias Paultânia é uma cidade muito católica, muito católica. E assim, antes eram poucos que serviam evangélicos. Então assim, É isso que eu ia falar. então hoje em dia você consegue, eu sou dos Barros ali. Sou dos Barros, inclusive eu andei pesquisando sobre a história lá da roça. Minha família é uma das mais antigas de lá, inclusive. Aí assim, lá eu estudei lá minha vida inteira, né? Só fiz terceiro ano aqui em Viçosa, mas enfim. Lá sempre foram muito católicos, muito católicos. Você falou da igreja matriz, mas aquela igreja matriz é onde tudo acontece. Eu não sei se hoje em dia faz, mas até quando alguém morria, tinha hora que falava o nome da pessoa, a família, aí era aquela coisa assim, ó, todo mundo na escola, quem morreu, família de quem? Então todo mundo conhecia todo mundo ali, assim, ainda hoje todo mundo fala da vida de todo mundo ali, aquela coisa toda. Mas é uma cidade muito católica. Eu comentei, eu sei com quem aí outro dia, que a gente tinha aula de religião antes, né? Só que hoje em dia eu não sei como é que tá mais a aula de religião, né, na sala de aula. E a gente trabalhava, na época, aquele livrinho, eu não sei se existe mais, da campanha da fraternidade. A gente pegava aquele livrinho para trabalhar na aula de religião. E tinha uma única aluna na sala que ela era evangélica. Então, não tinha esse respeito com ela. Ela ficava quieta na dela. Ficava quieta na dela. E a gente falando da campanha da fraternidade, embora não falasse, né, sobre só santos, do catolicismo. A gente não trabalhava o evangelho dela, que seja as outras religiões. Então eu só fui saber também, muitos anos depois, sobre outras religiões. A gente não sabia, eles falavam bezedeira. A gente falava bezedeira. Não tinha, você falava assim, lá, evangelho. A gente olhava e assim, já tinha isso. E poucos evangélicos. Sempre muito católicos. Muito católicos. Então isso você está falando dessa coisa de racismo, mas isso é enraizado. É enraizado desde lá, porque são muitas famílias antigas, gente dessas fazendas antigas lá. Então isso foi, infelizmente, é enraizado lá. É uma cultura colonial, que vai passando de geração por geração, que hoje que tem de família por família, porque fulano matou fulano de uma família. que isso construiu na nossa identidade. Só que é muito difícil você combater isso. Vou pegar o exemplo do bueiro, senão vou perder. Vou pegar Vou pegar o exemplo do bueiro. O bueiro, por exemplo, hoje, acho que está chegando bem no meio ali, 50% entre católicos e evangélicos. E a gente tem de base do plano dos macumbeiros, né, que é 34 planos. É engraçado isso, porque eu perguntei para a menina. Não, porque assim, o preconceito é muito grande, né? A pessoa prefere não se apresentar. O Nego Bispo fala isso. Nós, povos afiliações, a gente pode ser muita coisa, a gente pode ser fluido. Por isso que a gente vai na quinta, na sexta, na missa e termina lá na China. Só que tem essa intolerância, então você tem medo, né? Eu, por exemplo, eu demorei até porque eu tinha medo. Eu tinha medo de falar para um lado e para o outro. Eu demorei a ter tranquilidade de falar, não, eu posso na macumba, eu vou na macumba, eu não tenho problema nenhum com isso. Inclusive falar a palavra macumba. Tudo há uma tentativa de desconstruir que a própria palavra macumba que toma um sentido pejorativo. É uma palavra africana, de um dialeto africano que representa um povo africano, né? Existe um povo macumba, povo a palavra macumba representa um povo. Dentro das várias etnias africanas de Congolândia que vieram para cá, algumas dessas tribos tinham uma figura religiosa, como se fosse um benzedor, um curador, né? Uma figura mística, chamada de mestre Kumba. No dialeto Kumba, o prefixo ma é plural. Então, quando você tem uma macumba, você tem uma reunião de kumbas. E Kumba é um herdeiro, um benzedor, um raizeiro. E aqui, então, tem
tem vários autores que vão falar isso, que a palavra ela vai tomar um outro sentido, porque os portugueses não conseguiam entender quando eles viam esses africanos, né, que vieram lá de África para cá, fazendo os seus encontros de mestres da magia, mestres espirituais. O que está acontecendo? Macumba, uma reunião de mestres macumba. Então, hoje, para nós, fazer macumba é fazer um ritual de reconexão com o sagrado. Só que, até dentro do próprio movimento negro, isso ainda é muito difícil de ser discutido. Eu falo isso porque, por exemplo, você falou, né, da pastoral afro. A pastoral afro faz um papel muito importante, porque quando um padre negro fala, tem racismo dentro da igreja católica. E daí, por que é a pastoral afro? Por que a gente não tem pastoral afro no município? Porque às vezes a gente chega num padre que não quer. Você deve saber isso melhor do que eu. Você chega numa cidade que o padre não quer uma pastoral afro. Você apresenta a proposta, vamos criar uma pastoral do menor, uma pastoral carcerária. Beleza, vamos criar uma pastoral afro. Não. Discutir racismo dentro da igreja? Jamais. Então a gente vai percebendo a dificuldade que é desconstruir isso, porque você tem camadas e várias camadas que já foram construídas para garantir o povo subalterno, né, subjugado, e aí fazer o enfrentamento. Quando você vai lá, bate o pé e fala, eu sou, aí pronto, é um posicionamento político. E às vezes você vai ser combatido, né, nem pelo externo, é pelo interno. Né? Numa reunião que você fala, pô, você é isso, mas você não vai ser preto que vai matar, você é negro, palestra não é negro e tal. Então, dentro da família, dentro dos espaços sociais, dos espaços de trabalho, as pessoas têm uma dificuldade. Ainda mais quando a gente vai discutir essa questão de tonalidade cor de pele, de colorismo. Né? Porque, beleza, a gente sabe disso, que dentro da discussão racial, dentro da discussão de racismo, a gente sabe que a tonalidade da cor da pele vai dizer o quanto que você vai sofrer, mais ou menos. Mas todo mundo. Não, vai dar certo. Mas todo mundo vai sofrer. Isso é fato. Minha avó fala Às assim. vezes mais sutil, né? Sim. Do que escancarado, vai ser. E pior que vai construindo condições para você achar que você realmente consegue alcançar. Quando você tiver um espaço totalmente branco, eu falo, você não se encaixa. Aí no momento que você quer ficar, ou por causa da mão nova. Ah, não, nós temos energia elétrica, nós somos urbanos, nós somos rurais, não sei o quê. Aí quando chega uma camarim, vai chegando, né, um condomínio, aí o povo vê, nós somos perfeitos. Aí nós somos perfeitos. Nós não somos professores da UFT, nós somos servidores da UFT. Ninguém aqui consegue ser professor. Até o trabalho nunca teve alguém que se tornou professor dessa instituição. Então, hoje eles conseguem entender isso, não, tem camadas.